Olá, tudo bem com você? Eu imagino que você esteja vivendo, assim como eu, esse momento de quarentena. Para uns, maravilha, ficar em casa é tudo de bom. Para outros, um desafio. Os primeiros dias a coisa vai bem, mas daqui a pouco a gente está angustiado, estressado, né? Precisando sair para fora, sei lá, caminhar, correr, fazer algum exercício, conversar com outras pessoas. Mas eu não quero aqui necessariamente falar sobre a quarentena ou sobre o coronavírus, assuntos que estão bombando e a gente recebe toda hora informações sobre esses temas, sobre a política, sobre o problema econômico. E é claro que tudo isso tem o seu lugar. Eu particularmente me preocupo com essas questões, tenho orado pelos nossos governantes, tenho orado pelos nossos representantes na área da saúde, que são verdadeiros heróis. Mas eu gostaria de falar com você por um instante nessa breve reflexão sobre o nosso papel em tudo isso. O que será que Deus espera de você e de mim nesse momento tenso que o mundo inteiro está passando? Hoje eu estava lendo no livro de Lucas, nessa Bíblia aqui que é a Mensagem, ela é uma versão, uma espécie de versão do Eugene Peterson, sobre a história do fazendeiro ganancioso. Esse texto está registrado no capítulo 12 de Lucas, versículos 13 até o verso 21. E eu quero ler alguns desses textos, alguns desses versos, para a gente analisar e fazer algumas reflexões. O texto diz assim: do meio da multidão alguém pediu: Mestre, ordene ao meu irmão que me dê uma porção justa da herança da minha família. Jesus então respondeu: O que o faz pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se então ao povo, Jesus continuou: Tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. E aí logo na sequência ele vai contar aquela história de um homem rico que tinha uma grande colheita, não tinha onde colocar a sua colheita. Então ele manda construir, derrubar os seus celeiros e construir novos celeiros maiores para colocar tudo dentro desses grandes celeiros e então poder desfrutar da vida. E de repente o texto conclui no verso 20 dizendo que Deus apareceu a ele e disse: Tolo, você vai morrer essa noite. E seu celeiro grande e abarrotado, para quem vai ficar? Aí a conclusão do texto diz assim: é isso que acontece quando você enche o seu celeiro do próprio eu, não de Deus. O que você tem colocado no celeiro da sua vida? E se as tuas riquezas, elas não são medidas pelo que você tem, mas pelo que você é, que formas eu e você temos para hoje aplicarmos o nosso cristianismo de maneira real na vida de outras pessoas? Eu acho que chegou a hora de nós nos unirmos como povo de Deus para fazer a diferença em nossa comunidade, para aliviar o sofrimento, para facilitar a vida para as pessoas que estão perto de nós, muitas delas, e talvez até você, vivendo um momento difícil sem ter o que comer. Chegou a hora de nós nos unirmos, de buscarmos as informações, saber quem é a pessoa que precisa da ajuda e estendermos a nossa mão na direção destas pessoas. Eu desafio você e a sua sociedade de jovens que amam a Jesus, que entendem que o Senhor Jesus é a nossa prioridade, para estabelecer estratégias que possam fazer a diferença e mostrar para o mundo que as coisas que são tão passageiras, que um dia você tem e no outro dia você já não tem mais, essas coisas, elas não são a nossa prioridade. A nossa prioridade é Jesus. E ao colocar Jesus em primeiro lugar, nós vamos viver de acordo com a expectativa dele para a nossa vida, servindo, amando outras pessoas e apresentando a elas a grande esperança que encontramos aqui nesse livro. Jesus Cristo e a sua promessa de que um dia ele vai colocar um ponto final em todas as coisas ruins que a gente vê nesse mundo. Grande abraço, que Deus abençoe você, que você continue firme nos caminhos de Jesus.